Olá, tudo bem, amigo? Tudo bem, amiga? Muito bom receber você aqui no nosso canal de Meditações Diárias. Hoje estamos fazendo um importante estudo da Palavra de Deus. Vamos aprender bastante, se Deus quiser. E olha só, se o nosso conteúdo aqui tem sido importante, relevante para a tua vida pessoal, eu peço que, por favor, você compartilhe com seus amigos, se inscreva aí no nosso canal, curta, dá um joinha e também não esqueça de ativar os sininhos de notificação, tá bom? Para que o YouTube avise você quando nós lançarmos aqui vídeos novos. Caso você tenha algum pedido especial de oração, deixe registrado aí nos comentários para que nós possamos estar orando pelo seu pedido especial, tá legal? E não esqueça também de nos acompanhar nas demais redes sociais nossas. E aí, você está preparado para o estudo de hoje? Vamos fazer uma oração para que o Senhor Deus abençoe o nosso estudo? Então, ore comigo, por favor. Pai querido, vamos fazer um estudo bíblico da palavra tua e queremos que o Espírito do Senhor nos ajude a entender e a colocar em prática na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, amém. Muito bom estar aqui com você. Olha só, o estudo de hoje tem por título Uma Carta de Amor. Você já recebeu uma carta de amor? Ou você já escreveu e já enviou para alguém uma carta de amor? E você sabia que esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, ela também é considerada uma carta de amor que Deus, o nosso Pai do céu, enviou para nós aqui na Terra? Você sabia disso? Pois bem, vamos estudar um pouco acerca desse assunto tão importante. O nosso sistema de estudos bíblicos é através do método de perguntas e respostas. Nós vamos fazer uma pergunta e vamos procurar a resposta dentro da Bíblia, da Palavra de Deus. E a primeira pergunta é uma pergunta mais genérica, panorâmica, para termos uma visão da Bíblia Sagrada. A primeira pergunta é: em que partes ou seções a Bíblia Sagrada é dividida? Bom, a Bíblia é dividida em 6 principais partes. A primeira parte é o chamado Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São chamados livros da lei. Em hebraico, Torá. A segunda parte da Bíblia é a parte histórica, que vai de Juízes até o livro de Esther. E há nessa parte histórias lindas, maravilhosas. Inclusive são temas para muitos filmes e desenhos que nós costumamos assistir na televisão ou no YouTube por aí. A terceira parte da Bíblia, depois da parte histórica, é a parte poética e também de sabedoria. Vai dali do livro de Jó até Cântico dos Cânticos. E a quarta parte é a parte profética. Vai do livro de Isaías até acabar o Velho Testamento, o livro de Malaquias. A quinta parte são os evangelhos. É ali o início do Novo Testamento. A partir de quando Jesus Cristo veio aqui na Terra, quando nasceu da barriga de Maria, que são os 4 evangelhos, os 4 livros que contam a vida de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. E a sexta e última parte são as epístolas ou cartas, que vai ali de Romanos até Judas. Lembrando que no Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, ele se encaixa na parte histórica, que foi a segunda parte que nós fizemos menção nesse nosso estudo de hoje. Porque o livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, é um livro histórico. É um livro que fala das primeiras histórias, experiências da igreja primitiva, a igreja que Jesus deixou aqui na Terra. E outro detalhe, o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, do Novo Testamento, ele se encaixa também na parte de livros proféticos, que foi, se não me engano, a terceira sessão que nós analisamos aqui há pouco. Ok, vamos agora entrar de fato na Bíblia Sagrada. Nossa segunda pergunta: quem foi que escreveu a Bíblia afinal? Algumas pessoas já fizeram essa pergunta para mim. Como que a Bíblia chegou até nós? A resposta está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Lemos: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
Então, o Espírito Santo de Deus foi quem moveu homens que tinham comunhão com Deus, homens santos, a escreverem a Bíblia Sagrada, a falarem a mensagem de Deus. Por exemplo, esse livro, onde eu acabei de ler esse texto, aqui no capítulo 1, no versículo 1, a primeira palavra que aparece é Simão Pedro, que inclusive é o autor desse livro aqui, dessa carta que nós acabamos de ler, esse texto. Próxima pergunta, agora é a terceira. Vamos lá. Quem é o protagonista da Bíblia Sagrada? Quando você assiste um filme, uma série, qualquer tipo de conteúdo, sempre existe um ator principal, um protagonista. Será que a Bíblia Sagrada tem também um protagonista, um personagem principal? Vamos descobrir. A resposta está em João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Lemos: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Essas palavras aqui foram proferidas pelo Senhor Jesus Cristo em um discurso dele. Prova disso está aqui no início do versículo 19 do mesmo capítulo, onde está escrito: Então lhes falou Jesus. E aí ele inicia o discurso dele. E esse verso aqui, 39, que acabamos de ler, parafraseando, Jesus está dizendo: Vocês acreditam que na Bíblia pode ser encontrado o caminho da vida eterna? Pois a Bíblia, a Escritura, ela testifica, testemunha, ela fala de mim. E de fato, se você ler a Bíblia de Gênesis, que é o primeiro livro, a Apocalipse, que é o último livro, você vai perceber que esse livro está recheado de Jesus Cristo. Dá testemunho, exalta a pessoa de Jesus. De fato, o protagonista, o personagem principal desse livro aqui é Jesus Cristo. Vamos para a nossa próxima pergunta, pessoal. A nossa penúltima pergunta, aliás, tá bom? Que utilidades a Bíblia Sagrada traz? Que benefícios ela vai dar para você e para mim? Agora vamos fazer diferente. Vamos ler dois textos bíblicos. O primeiro está em 2 Timóteo, no capítulo 7. Ok? Perdão, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Agora vai falar acerca das utilidades da Escritura. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Percebeu aí quais são as utilidades da Bíblia, da Escritura, da Palavra de Deus? Ela nos ensina, tem aí um papel pedagógico. Ela nos educa, ela nos corrige, como que puxa a nossa orelha quando estamos andando num caminho que não é o melhor. Ok? Em suma, ela tem o poder, obviamente com a nossa colaboração, de formar o nosso caráter. Ok? Como eu acabei de falar há pouco, nós vamos ler outro texto que vai complementar esse daqui. Porque afinal a pergunta é: quais são as utilidades da Bíblia Sagrada? E eu quero ler com você João capítulo 5, uma vez mais, novamente o versículo 39, mas agora também o 40, ok? Diz assim o texto: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Agora o 40. Contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. Jesus, no primeiro momento, ele diz que a Bíblia fala acerca dele, testemunha dele. E agora no verso 40, ele diz: Mas alguns de vocês não querem vir até mim, para receberem a vida eterna. Ou seja, essa é outra utilidade da Bíblia. Através da Bíblia, nós conhecemos Jesus. Nós nos tornamos amigos, familiares de Jesus. E Jesus, então, nos dá a vida eterna. É um presente, é um dom dele. Ok? Última pergunta, queridos. Como estudar a Bíblia Sagrada? Uma pergunta que eu ouço bastante quando eu dou estudos bíblicos, quando eu faço visitas, quando eu converso com pessoas acerca desse assunto. Alguns dizem que se sentem um pouco perplexos, porque a Bíblia é um volume bastante considerável e trata-se de uma literatura antiga.
como entendê-la, como compreender seus ensinos, suas doutrinas, suas histórias. Ok, a Bíblia tem um certo nível de complexidade, mas ao mesmo tempo ela é simples. Vamos descobrir, vamos permitir que ela mesma nos dê a resposta. Como entender a Bíblia? A resposta está em Lucas, no capítulo 24. Mas desde já eu te adianto algo. A Bíblia, ela é um livro espiritual. Nós entendemos assim, é um livro que vem de Deus, que Ele nos deu. E para entender as coisas de Deus, necessitamos da ajuda do próprio Deus. Por isso que você percebeu que antes de nós abrirmos a Bíblia para fazer esse estudo bíblico, nós fizemos uma oração? Essa é uma primeira sugestão que eu te dou. Quando você abrir a sua Bíblia na sua casa a fim de estudá-la, faça uma oração, abra o seu coração em submissão para entender e obedecer o que Deus vai te revelar através do livro dele. Vamos lá. Lucas 24, versículo 27, diz assim: E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Nessa ocasião aqui, Jesus havia já ressuscitado. Ele havia morrido na sexta-feira, ficou na sepultura no sábado, no primeiro dia da semana, no domingo, ele ressuscitou. E nessa ocasião aqui, 2 dos seus discípulos, a Bíblia aqui nesse texto não menciona o nome deles, eles estavam fazendo um percurso, indo de uma cidade até outra. E Jesus se aproximou deles e começou a dialogar com eles. E eles estavam falando acerca do homem que eles criam que era o Messias, mas que infelizmente foi morto, e eles estavam tristes por aquilo. E Jesus, então, segundo esse texto, começou a explicar dentro da Bíblia sobre a obra do Messias, incluindo a sua morte. E o texto diz que Jesus discorreu por Moisés, que são os livros que Moisés escreveu, que são os 5 primeiros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aqui diz também que ele discorreu acerca dos profetas em todas as Escrituras. O que a Escritura falava a respeito dele. Ok, aqui está um princípio de estudo da Bíblia Sagrada. Sabe, você não vai abrir a Bíblia em um capítulo e nesse capítulo vai falar tudo, por exemplo, sobre morte. Para onde vai quem morre? Para céu, para inferno, para purgatório, vira alma penada, reencarna, vai para baixo do pó. O que acontece com quem morre? Na Bíblia você não vai encontrar um capítulo que fala tudo sobre esse assunto. Na Bíblia você vai ter que ler lá nos livros de Moisés, dos outros profetas, sobre o mesmo tema. Então, como que um quadro, um joguinho de quebra-cabeças, você vai juntando as peças, entende? Você vai pegando todos os textos da Bíblia sobre o mesmo assunto. E então você vai ter um entendimento, uma compreensão desse assunto específico que você está estudando. Por exemplo, o assunto que nós estamos estudando agora é sobre a própria Bíblia. E você percebeu que nós já fomos em João, em 2 Timóteo, e em vários outros lugares da Bíblia para estudar sobre a Bíblia. Então é assim que se estuda a Bíblia, é assim que se compreende ela. Pois bem, no começo eu iniciei perguntando a você se você já havia enviado uma carta de amor, uma carta romântica para alguém, ou recebido uma carta assim. Pois eu devo te confidenciar que eu tanto já mandei carta romântica, quanto também eu já recebi, sabe? Na minha adolescência, eu devia ter 15, talvez 16, 17 anos, penso que 17, eu estava com uma namoradinha. E nós namorávamos escondido, sabe? Porque a mãe dela não gostava que ela namorasse comigo. E eu lembro que uma das formas que a gente podia desfrutar de um tempo juntos, por assim dizer, era através de cartinha de bilhete. E aí eu escrevia um bilhetinho com todo carinho e eu mandava para um amigo em comum que nós tínhamos. E esse amigo entregava a cartinha para ela. E ela, por sua vez, escrevia uma cartinha romântica, entregava para esse amigo e esse amigo me trazia. E aí eu lembro, queridos, que eu lia essa cartinha e eu dobrava com todo carinho e colocava na gaveta do meu guarda-roupa. E aí eu ficava assim, agoniado, um comichão dentro de mim. Eu ia lá e pegava a cartinha e lia de novo. E aí dobrava e guardava agora no bolso da minha roupa, do calção, do short ou da calça. E estava durante o dia nos meus afazeres e ficava assim,
Agoniado, eu queria estar perto dela, pegava o bilhetinho, lia, sentia uma calma no coração e guardava de novo. Estava quase a decorar o conteúdo daquela cartinha dela, entende? Pois bem, a Bíblia Sagrada é mais ou menos assim. O nosso Deus, ele quer estar perto de nós. Ele quer estar perto dos seus filhos. Mas o pecado, como que criou, pelo menos por algum tempo, uma barreira entre nós e o nosso Deus. Ele é santo e nós somos pecadores. Ele é glorioso, poderoso Rei e nós somos simples mortais. E através da Bíblia, ele pode entrar em contato conosco, revelar para nós o seu amor, o seu plano de salvação. Como podemos viver aqui nesse mundo, aqui nessa terra, segundo a sua vontade. E como podemos fazer da nossa experiência aqui na terra um aprendizado para então viver um dia na eternidade com ele. Então gostaria de pedir a você que a partir de hoje você olhe para esse livro de uma maneira diferente, sob um ângulo, um prisma diferenciado. Olhe para esse livro como uma carta de amor que Deus escreveu e preparou com muito carinho para você e para mim. Ele ama você, ele quer estar perto de você. Por isso ele providenciou esse livro, por isso ele inspirou através do Espírito Santo a homens especiais para que eles escrevessem esse livro e hoje nós tivéssemos acesso a esse livro. A partir de hoje, por favor, leia a sua Bíblia. Faça uma oração antes de você ler a sua Bíblia. Abra o seu coração para você entender e aplicar na sua vida o conteúdo desse livro sagrado. Eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa mais feliz, mais realizada, mais próximo de Deus e vai estar melhor preparado ou preparada para um dia viver pessoalmente com Deus. Vamos fazer uma oração? Ore comigo. Pai Celestial, ajuda essa amiga e ajuda esse amigo, essa criança, esse adolescente, esse jovem, quem está do outro lado do vídeo, talvez com o seu smartphone, ou no computador, ou no tablet, assistindo esse estudo bíblico. Ajuda essa pessoa a partir de hoje, de agora, a ler a Bíblia, a abrir o coração para entendê-la e para praticá-la na sua vida. Ajuda essa pessoa a olhar a Bíblia como um livro especial, como uma carta de amor que o Senhor deu a cada um de nós. Oramos a Ti pedindo a sua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E não esqueça, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.